Aí, pessoal, vamos então agora resolver o exercício letra C, exercício 1, letra C. Esse exercício é um pouquinho mais elaborado, vamos usar um pouquinho mais de trigonometria nele, mas também vamos usar aquelas transformações algébricas que nós já usamos nos exercícios anteriores. Vamos lá. Lembre-se que sempre que aparecer uma função, seja tangente, cotangente, secante ou cossecante, nós devemos escrever aquela expressão em função de seno ou cosseno, no caso, seno e cosseno. Só lembrando então que a tangente de x é igual ao seno de x dividido pelo cosseno de x. Se eu tenho aqui o tangente ao quadrado de x, então eu tenho que levar tudo ao quadrado. Portanto, tangente ao quadrado de x é equivalente a seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Então, eu vou trocar por isso, seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Menos seno de x. Na parte de baixo, nós vamos utilizar a mesma regra algébrica, a mesma fatoração que nós usamos nos anteriores. Veja que nós temos de novo aqui dois termos relacionados pela adição. No primeiro termo, nós encontramos seno ao quadrado. E no segundo termo também, que seno à quarta é seno ao quadrado vezes seno ao quadrado. Então, eu posso colocar seno ao quadrado de x em evidência. Então, já sabe, né? Dentro do parênteses, a coisa que vai aparecer aqui vai ser cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, porque se eu multiplicar seno de x por cosseno ao quadrado de x, eu vou obter essa expressão aqui. Adição mais... Agora veja só, eu já tenho seno ao quadrado de x. Para chegar no seno à quarta, eu só preciso de mais seno ao quadrado de x. Veja que se eu multiplicar seno ao quadrado de x por seno ao quadrado de x, vai voltar aqui para seno à quarta de x. Muito bem, essa expressão aqui você já sabe que é a relação fundamental que vale 1. Podemos já cortar, porque seno ao quadrado de x vezes 1 vai dar só seno ao quadrado de x. Portanto, no denominador já simplificamos o máximo, é seno ao quadrado de x. Agora, aqui nós temos uma continha para fazer. Lembra-se que aqui nós podemos colocar o 1, e aí nós vamos ter que achar o mínimo múltiplo comum desses dois caras aqui. Só que o mínimo múltiplo comum de qualquer coisa e o 1 é aquela coisa. Portanto, o mínimo múltiplo comum aqui é o cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x dá 1. 1 vezes seno ao quadrado de x dá o próprio seno ao quadrado de x. Operação de subtração. Agora, cosseno ao quadrado de x dividido por 1, aqui é seno ao quadrado, né? Aqui, ó, seno ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de x dividido por 1 dá cosseno ao quadrado de x. Em vez de seno ao quadrado de x, nós vamos ter seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Muito bem. Agora vamos trabalhar na parte de cima daqui do numerador. Posso colocar o seno ao quadrado em evidência. Então nós vamos ter o que aqui em cima? Embaixo nós vamos ter cosseno ao quadrado de x. Embaixo de tudo, seno ao quadrado de x. E aqui em cima, colocando o seno ao quadrado em evidência, nós vamos ter seno ao quadrado de x, que multiplica quem? Ora, para eu estou no seno ao quadrado de x, vou multiplicar por alguém e vai dar seno ao quadrado de x, é porque esse alguém é 1. A gente já fez isso nos outros exercícios aí. Conta de menos. Agora, cosseno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x, para chegar nesse outro termo, basta multiplicar por cosseno ao quadrado de x. Muito bem, vocês devem estar lembrados que essa expressão, nós já tratamos isso nos exercícios anteriores, que 1 menos cosseno ao quadrado de x equivale ao seno ao quadrado de x. Isso decorre diretamente da relação fundamental, porque o cosseno ele geralmente está para cá com mais. Se eu puser ele para cá, fica 1 menos cosseno ao quadrado de x.
Portanto, essa expressão vale, na verdade, seno ao quadrado de x. Então, eu vou tirar ela e no lugar dela eu vou colocar seno ao quadrado de x. Vamos lá em frente agora. Vamos ver o que ficou lá em cima. Aqui em cima ficou seno à quarta, lá, seno ao quadrado vezes seno ao quadrado, ficou seno à quarta de x, sobre cosseno ao quadrado de x e ainda sobre seno ao quadrado de x. Divisão de uma fração por uma expressão inteira. Podemos colocar um aqui embaixo. Então, fração dividido por fração. Mantém a primeira, seno à quarta de x, dividido por cosseno ao quadrado de x, e inverte a segunda, passando para a multiplicação. 1 sobre seno ao quadrado de x. Aqui é como se fosse um a, um x à quarta, e aqui um a ou x ao quadrado. Dá para simplificar esse aqui ó, com esse, restando então na parte de cima, seno ao quadrado de x. E na parte de baixo só ficou cosseno ao quadrado de x. E isso, como nós já vimos aqui, ó, nada mais é do que a tangente ao quadrado de x, que é a resposta desta simplificação. Mais uma vez, espero que vocês tenham entendido. Assistam o vídeo várias vezes aí até você aprender a resolução. E, de novo, e mais uma vez, não vou fazer a famosa chamadinha.